boa tarde. Como estão? Oi, gente. Obrigada por estarem aqui comigo de novo. Hoje eu tô no home office. Não, hoje eu tô sentada na mesinha de trabalho. A minha mesinha de trabalho no home office estou todos os dias. Mas hoje eu resolvi sentar aqui porque hoje a live é mais técnica e eu vou precisar de uma ajudinha aqui do computador. A gente planejou algumas informações e algumas perguntas. E vamos. E aí eu tô sentadinha aqui na minha mesa de trabalho. Que eu tenho o privilégio de ter uma cena bem. Ó, minha mesa de trabalho. As portas estão fechadas, mas dá de cara para um lindo jardim, de cara para mata. A mata fica na minha frente. Eu tenho esse privilégio. E hoje eu vou estar conversando com Marcos Borges, que já entrou por aqui. Oi, vou assinar para ele. Vou estar conversando com Marcos Borges, que é o criador, o CEO da plataforma Peitur, que é uma plataforma que trabalha com vendas de passeios, de excursões online. Que a gente trabalha com ele já tem, acho que já deve estar fazendo um ano ou quase isso, e que a gente tem trabalhado nessa coisa do digital e tudo, e a gente começou a trabalhar com ele. O Marcos e o Peitur têm feito várias lives falando de um conteúdo muito legal, muito mais B2B, ou seja, empresa para empresa, né? Business to business. Mas, e como aqui a nossa ideia é falar um pouco para as pessoas, para o comprador final, para o turista, para a pessoa que precisa comprar, que quer comprar, porque a gente precisa sonhar, com o mar. O sonho é a única coisa que é completamente segura nesse momento e a gente precisa sonhar e acreditar e planejar, e é uma maneira de viver também, de acreditar que tudo isso vai mudar. Marcos, eu queria, pede aí, então eu espero você pedir para entrar, para eu te colocar, e aí você conta um pouco mais do que é o Peitur, como ajuda as pessoas e as empresas, e a gente começa a nossa live. A Karen diz, amo pipa. Numa diz, estou te observando do Uruguai, que legal. Suiane, Caroline, Fried Personal, Carinha Astrid, Marisa Gomes, Jandeilson, Lemos Sérgio, Caro Caldeiro, Fabiana, Wilka, Alma de Viajantes, oi, boa tarde, Edra Melo, Luca, Quezinha, Regis, pão de queijo, eu quero pão de queijo, não sei fazer pão de queijo, Ohana, Coimbra, Bianca, José Barros, André, enfim. Todos aqui. Karin tá dizendo, fui 2 vezes a pipa. Pois é, agora logo vai chegar o tempo de voltar a pipa. Minko, saludos. Deixa eu ver aqui, cadê Marcos? Tá dando certo, Marcos. Marcos entrou, eu não sei se ele vai entrar como Marcos ou como Peitur. Tô esperando ele pedir. Clica na minha mensagem. Oi. Transmitir ao... Foi mal. Você tá vendo? Aí ele vai me ensinando os conhecimentos técnicos. Opa, boa tarde. Tudo bom? Oi, Marcos. Tudo bem? Agora deu certo. Né? O botão aperta em mim. Pois é, apertei. E aí, tudo faz? Obrigada por aceitar meu convite. Isso eu que agradeço. Tenho assistido suas lives lá, bem legal. As Bacana. escolhas
dos palestrantes, porque são palestrantes conhecidos e pessoas com um nível de conhecimento bem alto. Foi bem legal, sim. Gostaram. A gente tem procurado, nesse momento que tem muita live, muito conteúdo aí circulando, mas assim, tem às vezes muito conteúdo genérico, né? Então a gente tem procurado, como o nosso foco é no turismo, tem procurado levar um conteúdo bem direcionado para poder, de fato, conseguir gerar valor e fazer com que a gente consiga trazer alguns insights que possam ser colocados, de fato, na prática para o pequeno negócio, né? Que é exatamente o nicho que a gente atua. Então, assim, a gente começou com a Marta, que é super conhecida, especialista em marketing digital, aí passamos aí pelo Thiago Akira, que também tratou o marketing de influência, e ontem a gente teve uma aula, né, da professora Juliana na parte de hospitalidade, né? Assim, e próxima semana a gente vai ter um conteúdo aí muito bacana também. O quarto parceiro que está vindo aí vai vir com conteúdo muito bacana. Que bom, eu tenho assistido, nem sempre ao vivo, porque às vezes não dá tempo, mas vou deixar salvo lá para poder, quem quiser depois acompanhar, o conteúdo está lá no nosso canal do YouTube, então assim, quem quiser depois assistir, vale muito a pena, um conteúdo muito bom, o pessoal tem muito conhecimento que está sendo transferido nesse momento. Sim, sim, eu tenho visto. Vou colocar aqui a dica para as pessoas que têm assistido. A gente tem tido algumas pessoas que assistem online, não é um número muito grande, mas a gente tem tido 300, 200 e tantas pessoas que têm assistido até o final. E essa coisa de manter o contato, né? Também faz bem para a gente. Exato. Ver gente do outro lado, compartilhar informação. Eu acho que nesse momento, eu acho que é muito importante isso, né? Tá trocando informação, vendo o que está mudando, tentando aí prever alguns caminhos, né? A gente ainda está muito na incerteza, então tentar trazer algumas ideias para poder direcionar e superar isso da melhor forma possível, todo mundo. Eu tô aqui no escritório, mas eu vou sair porque a conexão tá meio falhando. Eu acho que eu vou voltar ali para a sala para melhorar a conexão. Que eu queria ficar ali sentadinha na minha mesa, mas acho que não vai rolar. Vou sentar aqui na sala que eu acho que a conexão vai ficar melhor. Pois bem, vamos lá. A gente preparou. Primeiro, eu queria que você falasse um pouquinho do PayTour, né? As pessoas entendessem o serviço que o PayTour presta, não só para a empresa, mas também para o cliente final, óbvio, né? Fazer essa ponte, assim. Uhum. Então, o que é que o PayTour faz e como ele beneficia todas as pessoas? Tranquilo. Vamos lá. O PayTour é uma startup aqui do Rio Grande do Norte, né? Nós somos potiguares, estamos em Natal. E o objetivo da gente é levar tecnologia para as empresas de passeios e receptivos para que elas consigam vender diretamente para o consumidor final. Esse é o nosso propósito maior. Então, a gente faz isso entregando plataforma com um canal de loja online para que empresas como a Pipa Aventura, por exemplo, possa ter uma vitrine digital e ela consiga atingir clientes e consiga fazer a venda diretamente por lá, né? Esse é o nosso maior objetivo. A gente tinha uma plataforma anterior, antes de trabalhar com o PayTour, que eu acho que faz quase um ano, eu não me lembro exatamente o tempo. Mas era uma plataforma comum para qualquer tipo de produto. A vantagem que o PayTour trouxe é porque é uma plataforma direcionada para passeios e gera algumas vantagens em termos de tecnologia, de coisas lá dentro, que facilitaram o controle, né? A forma de lidar com as vendas e tudo isso. Então, eu tenho estado satisfeita. Legal, que bom o feedback. Aí a gente preparou algumas perguntas, né, aqui, que era em relação a, por exemplo, o que é que tem como vantagens para o cliente de vantagens para o turista na compra online. Nesse momento é meio necessidade, né? O online deixa de ser uma situação assim de que eu prefiro ou não prefiro para ser fundamental. Então, mas o que é que isso traz de vantagem na sua visão? Bom, o nosso cliente final ele é a empresa, mas a gente acaba se comunicando, impactando diretamente o cliente dessa empresa, né? Então a gente tem sempre esse olhar muito para o turista. E assim, o principal ponto que a gente vê aí de benefício é porque com essa mudança de comportamento, principalmente agora, pós-Covid, a gente vai ter cada vez mais roteiros mais curtos de viagem. Então, assim, vai ser muito forte agora o turismo regional, né? Vai ser o primeiro a fortalecer de volta, depois que nós vamos pensar em outros destinos mais longos. Mas a ideia do turismo mais curto, então você vai ter períodos mais curtos de atividade.
E com isso as pessoas querem otimizar seu tempo de lazer, não vão querer estar perdendo tempo negociando com empresas no destino. Então, pegando o exemplo, eu estou indo a Pipa, vou passar um sábado, um domingo, eu não quero gastar esse meu tempo que eu tenho pesquisando de empresa em empresa o que eu vou fazer. Então, o planejamento, na hora que você faz a compra antecipada, você aumenta teu tempo de experiência, já que as viagens são cada vez mais curtas, né? Esse é o primeiro ponto que eu vejo como vantagem. O segundo, também pegando essa situação, a gente vai começar a ter uma diminuição de oferta de produto, porque não vai ter tanta demanda no início, e aí as pessoas precisam se programar para poder comprar antecipado, né? A compra antecipada vai garantir que ele consiga ir para o destino e fazer uma atividade, né? Ah, fui a Pipa, deixei de fazer um passeio na tirolesa, deixei de fazer um passeio para ir na lagoa, porque cheguei lá e não tinha mais vaga. Então, assim, quando você faz a antecipação de compra, isso é um benefício muito bom que tem. Que hoje todo mundo é muito acostumado a fazer isso com a hotelaria e com o aéreo, né? Ninguém compra um aéreo em cima da hora. Não. Outra questão que eu vejo como vantagem, parcelamento. Nem toda empresa, na hora do balcão, na venda, ele dá a condição de parcelamento. E geralmente na compra online, isso é muito mais facilitado. Então, assim, quando você faz uma viagem mais programada, por exemplo, eu vou a Pipa daqui 4 meses. Se eu comprar agora, eu parcelo em 3 vezes, vou fazer minha viagem já com ela paga. Então, tem essa vantagem também de uma programação financeira, né? Então, o canal de venda online, no meu ponto, esses 4 itens são os grandes diferenciais para o consumidor. Sim. Outra coisa que eu vejo, assim, não vai ser o momento agora, mas em relação a pessoas que vêm mais de longe, ou viagens internacionais, que ainda vai demorar um pouco para reativar, mas da pessoa não vir com esse dinheiro, né? De poder não andar com esse dinheiro, não fazer esse câmbio e tal. Isso. Ainda tem essa questão sanitária, né? Que o papel como agente contaminador, então, assim, o uso cada vez menos de operações manuais é uma crescente, né? Tanto que a gente vê agora um exemplo com vendas via QR Code, né? Que virou a febre do momento e a tendência para os próximos anos é que se intensifique cada vez mais. Sim, verdade. QR Code como informativo para não ter contato com tantas pessoas e com tantas superfícies. Tem inúmeras possibilidades com ele. Aí tem a questão de preço. Algumas pessoas dizem que negociar direto com o fornecedor acaba que consegue uma vantagem de preço, uma negociação, do que quando entra num site, para negócios pequenos mais, né? Porque companhia aérea, por exemplo, não é o caso. Mas para coisas pequenas, como seria o caso de passeio, que consegue uma negociação melhor se falar direto com o fornecedor, com a empresa, do que se comprar online. Você acha que isso realmente acontece? Não é uma prática de você ter preço online mais caro do que é no teu balcão. Eu vejo como o contrário. Minimamente, eu enxergo que o preço de internet, ele no máximo, vai ser igual ao teu preço de balcão. Nunca mais caro. Por quê? A venda é direta. Então, pegando aí o teu exemplo, se eu estou comprando no site da Pipa Aventura, eu estou comprando direto do fornecedor, eu estou comprando direto do operador daquela atividade. Então, eu estou deixando de passar por alguns canais de atravessadores, eu estou reduzindo alguns custos na operação para poder conseguir comunicar direto com o meu cliente. Então, a tendência é que esse preço seja mais baixo, né? Porque você tira ali intermediários da venda e você tem um caminho muito mais curto. Quando o cliente chega no local, além daquele prejuízo que eu falei do cliente perder tempo, tendo que pesquisar qual é a atividade, correr os riscos de não ter mais disponibilidade para ele poder fazer, ele vai tá passando por outros fornecedores que provavelmente, por ele estar comprando na hora, a chance de estar comprando um preço um pouco mais alto, majorado, é muito mais provável. Então, eu acredito muito que a antecipação de compra online você tem muito mais vantagem. Até porque você pesquisou, você entrou em contato com o fornecedor, você está negociando com ele, só mudou o canal. Né? Você não faz naquele canal ali que a gente chama no tete-a-tete ali, né? Você não está ali falando pessoalmente, mas você tem todas as facilidades dos canais online, como WhatsApp, chat dentro do site, telefone. Então, acredito eu que o preço vai ser sempre mais competitivo. Você acha que o online tem a ver com reputação da empresa?
Em relação a passeios, principalmente, porque muitas vezes as pessoas antes, né? Tem agora um antes e um depois. Mas antes, algumas pessoas diziam que preferiam tratar com a pessoa, conhecer o guia e conhecer. Mas a questão da reputação online, você acha que também gera segurança, a questão de licenças, a questão de segurança mesmo? A compra em si, não só a compra online, né? Mas, obviamente, a online exige alguns cuidados, mas qualquer compra, no meu conceito, ela passa por uma análise de reputação de quem eu estou comprando. Então, assim, pegando um exemplo de uma... Você vê uma promoção de uma TV na internet, um preço extremamente baixo de uma marca que você nunca ouviu falar, de uma empresa que você nunca ouviu falar. E tem essa TV, sei lá, R$ 200 mais caro na Magalu ou nas lojas americanas. Você Sim. vai dar muito mais credibilidade a um canal como esse, porque você sabe da reputação que uma marca dessa já tem. Então, quando a gente traz isso para o turismo, não muda muito. E a reputação não é o fato de eu estar negociando diretamente ali com o agente ali na minha frente, e isso vai me mostrar a credibilidade dele ou não. Eu consigo ter esse histórico de reputação dele na internet de forma muito simples, muito fácil. Então, assim, tem vários canais que podem ser utilizados para poder pesquisar, para poder a gente conseguir analisar essa credibilidade do fornecedor, se ele tem uma boa reputação, se ele tem tempo de mercado, se ele consegue executar a atividade dele com excelência, né? Então, tem vários caminhos para isso. Sim, TripAdvisor e o próprio site, a questão de... Isso. O Trip, na minha opinião, é o canal prioritário para que um turista, um consumidor, utilize. Eu sou usuário frequente dele quando eu faço qualquer roteiro meu, fazer uma pesquisa no TripAdvisor. Para quem não conhece, o TripAdvisor hoje ele é uma rede social e ele é o maior portal de avaliações de empresas de turismo, de hotéis, empresas de atividades, de restaurantes. Então, por exemplo, se eu estou indo a Pipa, estou indo a Gramado, qualquer destino, eu vou lá, coloco o nome da empresa que eu quero ou coloco o tipo de atividade que eu quero fazer e lá eu verifico avaliações de outros turistas. Então, eu consigo saber se aquela empresa ela tem histórico de reclamação por atraso, por problemas com equipamentos, por falta de um bom atendimento. Então, eu consigo enxergar a empresa e ali eu já consigo eliminar problema. Sim. Então, assim, eu vejo uma empresa, encontrei uma empresa no TripAdvisor, ele tem 80% das notas dele abaixo de nota 2, né? Ele vai um critério de 1 a 5. Bom, aí já é uma opção tua. Tu tá vendo que ele não está bem avaliado. São pessoas que estão cadastradas na base e estão mostrando que aquela empresa não tem muito zelo no atendimento dela com o cliente. Então, você já consegue eliminar problemas ali, analisando esse canal. É. E as pessoas têm receio, muitas pessoas têm receio de colocar dados de cartão, de colocar dados de CPF, de colocar dados na hora da compra. Como é que a pessoa sabe que está seguro, que aquele site é seguro, que ele pode ir lá e comprar e que não vai ser, não sei, furtado os dados ou vai comprar e receber? Não, ótimo. Como eu falei, uma compra, ela requer vários pontos que você tem que analisar, né? Desde o fornecedor, se é confiável, se tem segurança. Eu vou fazer um passeio com minha filha e vou fazer um passeio de barco. Pô, eu preciso saber se esse fornecedor está licenciado pela Marinha, se o equipamento é seguro, se ele tem boia, se ele tem colete, né? Como é que é esse passeio dele. E, obviamente, quando eu vou comprar online, eu também tenho que ter cuidados com meus dados para não serem vazados, né? Do lado da gente, a gente tem essa preocupação muito grande na nossa plataforma. Mas, assim, como dica para o usuário que está aqui escutando a gente, basicamente encontrei o parceiro, gostei, quero comprar com ele online. Primeira coisa, verifica se o site dele tem certificado de segurança. É aquele cadeadozinho que fica lá no alto da página, mostrando que os teus dados são criptografados. Então, o primeiro ponto é verifica isso. Por quê? Se não tiver, você não deve colocar teu cartão em hipótese alguma nesse site, certo? O certificado de segurança é o que vai garantir que teus dados vão transacionar dentro dessa plataforma com segurança, né? Isso eu estou falando já considerando que o parceiro que você está procurando é confiável, né? Então, assim, já passou por pelaquela minha análise para saber se a empresa funciona bem, se funciona tudo certinho ou não. Aí eu vou para essa análise. Ver se o site tem um certificado de segurança. Se quando eu coloco meus dados mais críticos, eles ficam mascarados, né? Ficam com aqueles asteriscozinhos ali quando a pessoa não consegue ver. Sim.
Se o site ele está ajustado com todas as informações, isso ele não interfere nem tanto na segurança dos dados, mas na segurança da tua compra, Da principalmente. atividade. Você está bem descrito política de cancelamento, termos de uso, reembolso, né? Porque assim, às vezes você encontra lá, faz a compra e não se preocupa muito com esses detalhes que a gente na hora da compra não olha, mas na hora que você precisa fazer um reagendamento, precisa fazer um cancelamento por algum motivo que você não vai poder fazer a atividade, aí você vê que você comprou um problema, né? Em vez de você ter comprado experiência, você está comprando um problema. Mas, basicamente, é a questão do selo de segurança que esse site vai ter, né? Do tratamento das informações e como é que são as políticas que essa empresa oferece para você. Né? A gente sabe que, infelizmente, nem todo mundo lê as políticas, mas é muito importante que se leia, porque é nessas cláusulazinhas que estão lá que a gente não se atenta e que a gente acaba depois tendo problema. Ainda mais nesse momento, né? Que não se sabe quando e como Exato. Então, a gente teve uma live ontem com a Marina, que ela é gestora de 3 hotéis aqui e tem uma larga experiência com receptivo de turismo, com agência, na verdade, operador turístico em São Paulo. E ela dizendo que nesse momento isso é ainda mais importante. Porque quais são as datas? Tem muita gente vendendo voucher futuro, né? A gente também tem um Vale Aventura que você pode comprar para trabalhar futuramente, mas os hotéis têm reservas abertas para o futuro e verificar quais são as datas. Inclui Réveillon, não inclui? Eu posso remarcar? E como é que isso funcionaria? Pois é, tem que ter esses cuidados. Até pegando outro ponto, Ludmila, assim, com relação à análise de segurança, eu falei do TripAdvisor, que é o mais famoso e assim, o mais recomendado que você procure empresas, mas também tem o site do Reclame Aqui, né, que é um site nacional, que também você consegue fazer análise de algumas empresas, saber se tem queixa, tem muita reclamação por lá. Então, assim, acaba sendo um local para você verificar isso. E assim, um canal que a gente geralmente olha mais para ver publicidade, mas as redes sociais. Então, assim, entra lá na rede social da empresa, vê o que as pessoas estão comentando na hora que ela faz uma postagem de um produto, porque geralmente alguém que está insatisfeito, ele vai deixar lá uma mensagenzinha também reclamando de alguma coisa. Então, dá uma olhadinha antes para ver como é que foi a experiência de quem já passou por lá, né? Então, você consegue ver se a empresa tem realmente um bom serviço ou não, né? As redes sociais, inevitavelmente, vai mostrar, por mais que você diga uma coisa, se for o contrário, vai aparecer. Vai. É a reputação, de uma forma geral, né? É que outro, quanto tempo tem. Então, é verdade que você não consegue agradar o tempo todo, né? Isso, A empresa, isso não quer dizer que não erre, que não faça. Então, não, comentários negativos sempre vão existir de algum jeito, em qualquer lugar, no mais perfeita das empresas, porque as pessoas também têm, ontem a Juliana, né? O acolhimento e tudo isso. Então, exato. os detalhes que cada um precisa e como fazer. Mas é uma média geral, como você falou antes. Isso. Assim. Qual a média geral? Tem uma observação com relação a isso, obviamente, porque a gente sabe que tem pessoas que fazem avaliações que, assim, falta bom senso muitas vezes, né? Então, a pessoa achava, né? Porque no produto turístico você vende uma expectativa. Então, assim, entre o que você está dizendo que é e o que a pessoa está imaginando que vai ser, às vezes tem uma diferença muito grande e muitas vezes não é culpa da empresa. Então, a pessoa diz, tem um passeio de barco. E a pessoa pode botar na cabeça dela que aquele passeio de barco vai ser isso ou aquilo, bababá. E muitas vezes não é, porque ele criou ele criou na expectativa dele algo muito maior. E aí ele vai fazer uma avaliação negativa. Só para ilustrar um exemplo, quem acessar o TripAdvisor pode entrar no site, olhar lá no TripAdvisor as avaliações do Beach Park. O Beach Park, ele todo ano ele ganha o selo que o Trip coloca como selo das melhores empresas do mundo. E ele fica sempre ranqueado. Se você olhar a quantidade de reclamação que tem no Beach Park, é muito. Mas é pouco em relação ao montante que ele recebe. Certo? Então, assim, quando você disser, tem 1000 reclamações. Tem, mas ele tem 200 mil avaliações positivas. É muito pouco em relação ao total. Mas você vê, o Beach Park que tem nível de excelência, que tem um ticket altíssimo, o público é extremamente selecionado, porque é um parque de padrão internacional, classe A, e você tem reclamação. Mas muitas vezes as reclamações são reclamações sem sentido. Pessoas que reclamam, o parque é muito bom, mas é caro. A gente tem reclamação é uma reclamação que não cabe. A gente tem reclamação do tipo, choveu. Não, então, mas nesse dia choveu, foi ruim. Aí
turista vai lá e coloca uma nota 1 porque choveu. Poxa, É. chega a dizer, pô, sacanagem. Não faz sentido, né? Como se choveu? Tipo, foi fazer um passeio de barco e nesse dia o mar estava muito agitado e aí não estava dando para ver os peixinhos. Pô, não tem como. São variáveis que a empresa não vai conseguir tratar nunca, né? Infelizmente. Mas aí a gente que vai fazer uma pesquisa, né? Quero fazer um passeio com a empresa X e vejo uma reclamação, também que quem está lendo tem que ter o bom senso de fazer uma análise para saber se aquela reclamação faz sentido ou não, né? Sim. Eu geralmente gosto muito das empresas que, dentro do TripAdvisor ou em qualquer canal, ela se posiciona respondendo, inclusive, às críticas. Isso é legal porque na hora que você vê ali que a empresa também responde uma reclamação, mostra que essa empresa tem uma preocupação, né? Por mais que às vezes a reclamação não faça muito sentido, isso mostra que a empresa tem uma atenção com o cliente. Então, gosto muito de empresas que dentro do canal do TripAdvisor, ela dedica um tempo para poder responder o cliente que avaliou positivamente ou respondeu negativamente. Isso acaba servindo para mostrar para o restante do público que consulta aquele canal que essa empresa tem preocupação do cliente no centro do negócio. Porque nesse caso é um aprendizado também. A gente faz questão, o Pipa Aventura faz questão de responder as negativas. As positivas menos, porque por sorte temos muitas avaliações. Então, dentro da dinâmica, uma empresa pequena não dá tempo de fazer. Mas as negativas sim. Até Eu porque... não digo que é sorte, não. Sorte é a combinação de um monte de fator, né? Aí acaba acontecendo a sorte, né? Né? É o trabalho árduo do tempo. Bom, mas as negativas eu vejo como muito importante porque você aprende com elas. Então, quando você lê com cuidado, quando você tenta contactar o cliente, quando você vai, você aprende com elas e descobre outros caminhos e melhorias que às vezes você está tão concentrado no fazer que aquilo não lhe aparece. Exato. Bom, aí a gente falou aqui, tem alguma dica específica, além do cadeadozinho, tem alguma dica específica que você acha que pode dar para as pessoas, para elas se sentirem mais seguras ou estarem mais seguras? Além de você olhar o cadeado, vamos imaginar que eu não conheço a empresa. Estou indo fazer um passeio no destino, achei o site daquela empresa e aí eu preciso aprofundar um pouquinho mais para saber se aquela empresa existe de fato e como é que ela é. Você pode analisar se no rodapé, geralmente no rodapé de uma empresa confiável, vai estar lá o CNPJ dela. Até porque isso é uma obrigação, isso tem um decreto federal que obriga que as empresas coloquem o CNPJ no rodapé de um canal de venda online. Então, quando você entra no site, vai estar lá o CNPJ. Se não tiver, começa a desconfiar, certo? É interessante que tenha. Tendo o CNPJ, faz uma consultazinha bem fácil. Abre o Google, digita lá, consulta CNPJ Receita Federal e bota o CNPJ daquela empresa. Vê se ela existe, vê se ela está ativa, vê se ela está com alguma restrição ou não, né? Eu não vou dizer que vai tirar todos os problemas que você poderia ter, mas você começa a minimizar algumas possibilidades, né? Pelo menos estou negociando com a empresa que existe, que ela está aberta, ela está regulada na Receita Federal, tem o cadeado eletrônico. Aí você vai para as redes sociais dela e para o Trip para poder verificar como é que está a reputação. Eu acho que depois que você verifica que a empresa te fornece um site seguro e te fornece, você sabe com quem você está negociando, é super importante, né? Você tem lá o CNPJ para saber, se der um problema, eu sei com quem eu tô, quem está me vendendo. E um outro ponto que eu acho muito relevante que tenha é você ver se essa empresa tem canais de contato para você conseguir falar com ela, né? Então, assim, às vezes a gente entra em sites, procura um e-mail, procura um canal de telefone, um WhatsApp, nada. Então, assim, estou entrando em contato agora, eu ainda não conheço essa empresa, vê se tem um WhatsApp. Tem, faz um contatozinho, vê se responde, vê se está sempre online ali para poder ver se aquela empresa de fato está circulando. Mas, para mim, a melhor avaliação é ver histórico, né? O histórico, tudo para frente você consegue dar uma maquiada. Para trás é mais difícil, né? Você deixa rastro. Sempre. Sempre deixa rastro. Nesse momento aí de retomada, quando for possível, a insegurança vai ser bem maior, né? A gente não sabe quem é que vai conseguir ficar, quem é que vai ter que se recuperar de um momento de parada, enfim. Então, todos os detalhes vão fazer sentido nesse momento. Aí,
em relação a localizar as empresas, eu quero ir para Pipa. Como é que eu faço para achar quem é que presta serviço lá? Como é em termos de tecnologia e tal? Como é que você sugere os melhores canais para encontrar isso? Tem o Google, claro, né? Mas o Sim. Google tem uma enxurrada de informações e tudo. Como É. é que eu seleciono isso? O Google é por onde tudo começa, mas acaba que tem tanta informação lá dentro que às vezes a gente acaba se perdendo. E tem um ponto interessante no Google. O Google ele vai ranquear as empresas. Ele não vai ranquear quem é melhor. Ele vai ranquear quem está mais bem estruturado em termos de dados na internet para poder colocar lá no topo. Então, nunca associe quem está no topo da pesquisa do Google como quem está no topo da qualidade do serviço. Não tem relação uma coisa com a outra, né? Então, é um cuidado a ter. Mas além do Google, que é um primeiro canal que você encontra a empresa, porque assim, se não tiver no Google, provavelmente não existe, né? O pessoal usa muito isso. Então, achou no Google? Beleza. Eu gosto muito, aí é um critério que eu uso para minhas pesquisas de destino, utilizar portais de destino. Gramado tem vários portais sobre Gramado, sobre Canela, Pipa também tem, e outros destinos também tem. Então, esses portais são interessantes porque são portais locais e as pessoas locais produzindo conteúdo sobre o local. Isso é legal porque não é ninguém de fora falando. Então, é mais fácil a pessoa dar dicas realmente interessantes. Fala com propriedade, né? Como a gente fala, tem propriedade sobre o que está falando. Eu não tenho propriedade nenhuma para estar falando da Austrália. Nunca fui. Fica complicado eu fazer um blog com dicas da Austrália. Mas Ludmilla ou outro morador de Pipa falar sobre o que tem de Pipa é muito mais fácil e me passa muito mais credibilidade dizer, pô, bacana, a pessoa nativa da região é um portal local falando sobre aquele destino. Então, em portais, acho super válido. No Trip, que eu já tinha falado, também é um canal interessante, porque ele indexa somente empresas de turismo por região. Então, é um ponto muito bacana de conseguir extrair informação. E um outro canal que eu acho interessante, mas eu tenho algumas ressalvas com a... Não vou dizer ressalvas para não parecer algo negativo, mas que tem que ser analisado com mais cuidado, são canais de influenciadores, né? Que aí eu vou falar um pouquinho que tem conta aqui para poder falar. Estava na nossa pauta aqui. Mas o ponto é sobre pesquisa dentro do Google, para dar o norte do que você quer fazer. E os portais de destino é o principal. Quando você vai fazer no Google, o que você vai fazer? Coloca a pesquisa mais comum que é utilizada. O que fazer em... Aí você coloca o local que você está indo. Pipa, Pessoa, Natal, Fortaleza. E aí o Google vai ranquear, muito provavelmente, os primeiros conteúdos que ele vai ranquear vão ser dos portais de conteúdo. Geralmente ele não pontua as empresas, né? Ele pontua lá em cima as empresas que estão com links patrocinados, que são aqueles que aparecem com um nomezinho anúncio. Paga para estar ali, né? Ali está pagando para estar, é diferente. E logo abaixo dele vem o pessoal que tem muito conteúdo. Então, geralmente, os portais que falam dicas, onde comer barato, onde comer comidas sofisticadas, onde comer tal coisa, onde se hospedar. Esse tipo de conteúdo, ele ranqueia muito bem no Google. Então, se você for por esses canais, você vai conseguir pegar muita dica legal e vai montando seus roteirozinhos, dá para pegar muita dica boa. Mas aí tem uma questão de como é que você sabe que aquele influencer tem a ver com você ou que vai lhe indicar o melhor, se ele tá... Para que você não caia numa cilada, assim, né? Porque a gente recebe uma enxurrada de demanda de influenciadores querendo usufruir, querendo fazer permuta ou querendo, enfim, fazer algum tipo de negócio conosco para fazer as atividades. E a gente tem que fazer uma seleção apurada do que é que tem a ver com a gente, né? Do que é que a gente quer passar para o público. Então, como é que o público também faz isso? Como é que eu vou para a Pipa? Como é que eu sei que aquele influenciador realmente vai me colocar numa situação que eu quero viver? Bacana. Essa questão de influenciador é muito, muito delicado para poder analisar, mas dá para fazer isso. Sempre que a gente conversa com clientes nossos, as empresas, a gente sempre pontua, como é que se analisa um bom influenciador para o teu negócio e como é que eu, enquanto turista, vou pela indicação ou não de um influenciador, né? Eu gosto muito de analisar, assim, geralmente as pessoas falam, influenciador é o cara que tem muito seguidor. Não, nem sempre. Você pode ter um micro-influenciador, um influenciador de nicho que você vai seguir, mas ele tem um conteúdo muito relevante. Eu gosto muito de analisar o que ele publica, porque você tem
identificar, eu analiso sempre assim, quando eu estou pegando a dica de algum influenciador, eu primeiro tento ver se aquele conteúdo que ele está fazendo é public post, que é o que a gente chama do post patrocinado, ele está recebendo para poder falar bem daquela empresa, ou é publicação orgânica. Eu fui à Pipa, fiz o passeio, me hospedei no hotel tal e fiz minha avaliação. E aí, retratei isso. Quando eu faço dessa forma, é muito mais natural e eu estou avaliando bem ou não. Estou falando bem porque ninguém me pagou para falar bem. Falei bem porque o serviço foi bom. Quando eu sou pago, eu falo bem. Eu tenho que falar bem porque eu estou sendo pago para isso, né? O papel do... Eu digo influenciador, ele está sendo pago para isso. Então, ele vai falar bem do negócio. Eu gosto de analisar se ele tem uma relação com aquela atividade, com aquele segmento que ele está divulgando, porque aí você consegue identificar se tem ali patrocínio ou se de fato tem uma conexão realmente para ele tá dizendo de fato se aquele serviço é interessante ou não. Então, eu vejo, por exemplo, vamos pegar, você tem uma atividade aí que é de ecoturismo. Sim. E aí tem um blogueiro que o perfil do cara não tem nada a ver com isso. Ele não curte ecoturismo, você vê que as atividades dele são bem mescladas, e do nada o cara faz um post e fala bem de ecoturismo. Então, assim, você já começa a ficar, pô, será que esse cara é o perfil dele mesmo? Se não é, acaba não passando muita credibilidade. Eu gosto do tipo de influenciador de sites de análise de viagem, que é diferente dos blogs, né, dos portais de conteúdo que geralmente são pagos, mas que tem um conteúdo de qualidade. Por exemplo, um site que eu vou fazer aqui uma propaganda gratuita dele, não ganho nada dele, mas eu gosto muito do conteúdo, que é do site do Ricardo Freire. O Ricardo ele tem um site chamado Viagem na Viagem, viagemnaviagem.com. Esse cara ele viaja pelo mundo todo, ele faz roteiros de vários locais e ele coloca na íntegra como é que foi a experiência dele, por exemplo, no hotel, do check-in ao check-out, de tudo, do café da manhã, da arrumação da cama, o que teve de bom, o que teve de ruim, e ele faz um relato mostrando, esse roteiro é bom para fazer com filho pequeno, esse roteiro é bom para fazer somente o casal, não é bom ir com pessoas de terceira idade porque não tem acessibilidade nenhuma no local. Aí o cara aponta os pontos que são fáceis, porque nem sempre um roteiro que foi bom para Marcos vai ser legal para Ludmilla, né? Ou foi bom para Ludmilla, não vai ser bom para outra pessoa. Então, é interessante analisar se a comunicação desse influenciador ele tem relação com o perfil do conteúdo que você dá, do tipo de viagem que você gosta de fazer, né? Não é porque o Whindersson Nunes tem tantos milhões de seguidores, ele vai ser um bom influenciador para o meu canal quando eu tenho um tipo de público que não se comunica e não tem o mesmo perfil de atividade que ele exercita, que ele faz, né? Então, como empresa, às vezes vale a pena fazer algum tipo de parceria com um grande artista, porque de alguma maneira você ganha visibilidade, como se você estivesse fazendo um anúncio, né? Aparecer no outdoor, porque aí você está ali aparecendo para muita gente. Mas quando é uma situação de análise mesmo, a questão do arborismo, por exemplo, quando é uma coisa, só vale a pena quando é uma pessoa que trabalha com viagens ou quando trabalha com esporte de aventura. Porque ele vai saber o que ele está dizendo, ele vai ter parâmetro de comparação. Porque só para dizer se é bom ou ruim, baseado em quê, né? Exato. Então, é isso que a gente costuma levar em conta quando tem ou não. Então, sempre que a gente tem alguém que faz uma atividade específica em coisa, a gente pensa que aquela pessoa realmente vai ter o que dizer e vai prestar um serviço para as pessoas com quem ele está falando. Então, também é uma forma de fazer com que as pessoas conheçam, vejam, enfim, descubram. Teve até um comentário aqui legal de alguém aqui de locações para temporada. Né? Sobre a questão de comunicação está adequada, as pessoas, mesmo que as pessoas não leiam, por menos... O hoteleiro anfitrião está resguardado por ter documentação e tudo. Isso foi quando você estava falando da política de cancelamento e da política assim, que ele estava dizendo, é muito importante porque também o hoteleiro também fica resguardado. Ele é locação para a temporada, né? Então ele também trabalha com hospedagem. Então, o hoteleiro... E essa questão da comunicação é legal porque, assim, vai desde essa questão, vamos dizer assim, jurídica do serviço que eu estou vendendo. Porque quando eu estou fazendo uma venda, eu estou firmando um contrato ali de uma prestação de um serviço futuro com o cliente, né? Então, tem que estar resguardado com isso. E quando você também faz uma comunicação de marketing, você também está se comprometendo,
né? Sim. Você está gerando ali uma expectativa que por isso que muitas vezes a comunicação tem que estar muito bem alinhada, porque, sei lá, se você tem aí um influenciador que faz uma informação completamente distorcida do que atrai um público para o teu canal, para o teu roteiro, para a atividade que você opera. Executa, né? E você não cumpre aquilo que ele colocou lá, até porque não está no escopo do teu negócio, isso vai ter impacto, não vai ser lá na rede social do influenciador, não, vai ser diretamente no teu. Aí vai começar a ter problema no teu Reclame Aqui, no teu TripAdvisor, inclusive no Google Meu Negócio, né? Que a gente acabei não falando, mas um local de pesquisa também, lá dentro do Google, é uma ferramentazinha chamada Google Meu Negócio, onde você pode deixar avaliações também. Então, usuários que são usuários de celular Android, quando você está circulando pelos locais, o Google vai mapeando e vai sempre pedindo para você, deixa uma sugestão do restaurante e tal. Acredito que muitos usuários, quando saem do estabelecimento, chega a mensagenzinha do Google, né? Deixa a avaliação do restaurante. Você visitou a clínica tal, o serviço foi bom. Porque essas avaliações vão automaticamente para os próximos visitantes que tiverem naquele local. Então, a comunicação tem que ser muito clara em tudo, né? Assim, eu não sabia que chegava. O TripAdvisor também faz isso, né? Já estive viajando quando você escolhe um restaurante pelo TripAdvisor e aí você pede para chegar até lá através da ferramenta. Aí quando você tá assim, depois de um tempo X, ele lhe mandou mensagem. O que você achou? Como assim? Como é que você sabe que eu comi aí, né? Até assustador. Você fez e assim, você pesquisou um destino. E assim, é legal, é uma forma interessante deles ajudarem a criação de roteiro, porque, por exemplo, na hora que eu faço uma pesquisa lá agora e coloco lá Pipa, daqui a pouco ele diz, Marcos, tu visitou aqui em Pipa, mas tu não olhou a pousada tal. Aí começa a sugerir alguns conteúdos. Tu não olhou o passeio tal que você poderia fazer em Pipa. E na hora que você começa a pesquisar conteúdos similares, ele viu que você não fechou nada de reserva por lá, ele começa a sugerir outras opções e aí ele acaba te mostrando um leque de possibilidades. Então é por isso que é interessante usar muito esse canal para pesquisa e para as empresas eu sempre coloco que estejam lá no TripAdvisor sem falta, porque não tem por que não estar, porque o consumidor está pesquisando lá. Então é interessante que esteja presente porque você vai ser encontrado. Uma hora ou outra alguém vai te encontrar por lá. E quanto mais gente te encontra, mais você tem possibilidade de ser visto, né? É questão também pesquisa de opinião, né? Pós-venda, pesquisa de opinião, que as pessoas, muitos empresários, já foi citado por vários consultores, e assim, não quero fazer a pesquisa porque eu faço a pesquisa, mas não escuto a opinião. Né? Não vejo porque ele vai vir críticas e daí eu não quero ouvir essas críticas, eu não vou resolvê-las, né? Então, o grande sentido do canal de avaliação, obviamente, para ajuda o consumidor que está procurando, né, ter uma boa experiência. Afinal, ninguém quer ter... O lugar que a gente menos quer ter um estresse, um aborrecimento é numa viagem, né? A gente planeja uma viagem para lazer, geralmente. Então, assim, as pessoas não querem ter problema nisso. Além de ajudar o cliente nesse sentido, para a empresa é fantástico, porque assim, você recebe feedback real do usuário que esteve lá e apontou uma falha que você muitas vezes não está vendo. E aí você consegue lá, poxa, a Ludmilla esteve aqui e ela se queixou, sei lá, que na hora do café tal ponto não estava legal. Pô, pega o time, vê o que está errando ali, ajusta e melhora o serviço. Então, falha, como você falou no início, toda empresa tem ponto de falha, toda. E sempre são vai ter. Pessoas, né? São pessoas que estão ali e assim, e os processos, eles são sempre melhorados, né? Então, assim, você tem processo contínuo de aprendizagem, de erros e acertos. Então, a gente também tem que, enquanto consumidor, ter esse cuidado, principalmente agora nessa retomada, né? Muito dessa que a gente fazia vai passar a ser feito de uma forma totalmente diferente, né? A parte de segurança de saúde, principalmente, vai ser um negócio super complexo. As empresas vão ter que adaptar muita coisa. Então, eu acho que todo mundo tem que ter um pouquinho ali de paciência e compreensão e até as coisas
voltarem a um novo normal aí, que provavelmente não vai ser o que a gente tinha há 2 meses atrás. Não, não vai ser nada. E os protocolos de segurança sanitária, todo mundo está tentando fazer, inclusive os municípios, os governantes também, mas as empresas, só que você nunca tem certeza se aquilo é suficiente, se aquilo é certo, se aquilo. Então, agora, por exemplo, nos passeios, assim, desenhei todos os protocolos de segurança sanitária, mas será que é suficiente? Será que é isso? Você sempre precisa de uma ajuda além, afinal, não dá para saber exatamente. A gente tá num cenário muito incerto, né? Totalmente sem muito. Acho que não tem ninguém hoje para dizer assim, vai acontecer isso, né? Tá tudo muito, muito novo. A única coisa que, de fato, eu tô vendo que tá tendo todo mundo num acordo que isso vai acontecer de fato é um cliente muito mais exigente. O turismo regional vai ser o primeiro que vai conseguir dar esse start. E as atividades que estão relacionadas à natureza, elas tendem por não ser roteiros que têm aglomeração, então eles vão se favorecer nesse primeiro momento de dar esse start. Então, assim, bacana. Eu acho legal assim, essas empresas ficarem atentas, porque essas empresas, no geral, eram as empresas menos digitais, né? E as menos valorizadas também. Então, assim, vai ter eu acho que aí como a gente se fala, toda crise tem um ponto de oportunidade gigante. E eu acho que para essas empresas que trabalham com esse tipo de atividade e que não estavam digitais, eu acho que essa é a hora de preparar conteúdo, fazer como vocês estão fazendo, rever roteiros, o que a gente vai fazer, porque vai ser a primeira demanda que vai vir, e vai vir uma demanda muito grande. Eu acho que ninguém aguenta mais ficar dentro de casa e no máximo assistir show, né? Todo mundo doido para ir para a rua. Não, o pior aqui, que a gente vive num lugar muito lindo, conexão com a natureza, possibilidades muitas de não estar preso, porque andar ali em meio da mata não está com ninguém, não está com nada, conexão com a natureza, a gente tem uma série de vantagens nesse sentido, mas o que mais me incomoda é a perda da possibilidade. Eu queria comer, tomar aquele café, comer aquele croissant, eu queria jantar naquele restaurante. Não pode, não tem. Então, assim, perdeu-se opções. Antes era uma escolha. Não, eu quero ficar em casa. Agora não é mais. Então, por enquanto, não é. E as escolhas vão ser cada vez mais criteriosas, né? Então, mas eu acho que vai favorecer muito a questão de experiências. Que, assim, eu via que já vinha numa tendência muito grande, as pessoas procurando muito essas questões de experiência, de roteiros exclusivos, ter experiência única, né? Fugir daquele modelo de turismo de massa, né? Geralmente as pessoas estão procurando muito fugir disso. E acredito que agora vai ser uma oportunidade muito interessante. Eu acho que todo mundo está aí com um roteirozinho na cabeça, pensando algum lugarzinho diferente para ir, que não teve oportunidade. Ou de voltar, né? Ou de voltar, que foi até um ponto que ontem a professora Juliana falou muito, essa questão de você criar conexões, de laços de emoção, porque as pessoas, quando vão pensar em retomar uma atividade agora, entre fazer um desconhecido e fazer um que eu tive uma excelente oportunidade, uma excelente experiência, vai ficar muito mais fácil de eu querer repetir uma boa experiência, né? Vou me sentir mais seguro, né, também. Isso. Principalmente nesse momento que a segurança acho que vai estar acima de qualquer outra coisa. Américo está falando aqui, para mim foi muito trabalhoso para fazer uma reserva aí em Pipa. Não consegui falar com os hotéis só pela internet. Poderia ter um grupo de hotéis daí no WhatsApp, seria muito mais rápido. Olha aí, uma oportunidade, né? Uma oportunidade para gente. Né? Não, mas é interessante, porque assim, muita gente, a parte de hotel geralmente está muito presa dentro do... Eu digo presa porque assim, o Booking acabou concentrando muito, né, a parte de hotelaria lá. E assim, eu vejo muita gente procurando alternativas para poder vender em outros canais. Tem ferramentas muito interessantes que podem ajudar nisso, né? Pipa, eu sei que tem uma associação, né? Tem o Preserve Pipa, do qual a gente também faz parte, que agrega 50 hotéis. Então, 50 hotéis daqui de Pipa estão no Preserve Pipa, mas eles ainda não têm um motor de reservas, uma parte de tecnologia. Existe um canal de contato, onde você pode falar, mas não é uma coisa que você vai conseguir saber ali preços, ou saber ali fechar reservas através de um único canal. Porque além são muitas empresas, é um negócio só. Para isso você vai conseguir num Booking, em outras plataformas como ATOs,
mas que está perdendo um pouco a força, né, nesse momento, porque eles cobram taxas muito altas e acaba sendo difícil para o hoteleiro pequeno, numa situação de crise, manter essas taxas. Eles não vão morrer, vão se Não, reinventar também. isso, eu acho que eu acredito muito que agora é uma hora que todo mundo vai se reinventar, do grande ao pequeno, sem exceção. E a gente acompanha muita empresa de tecnologia. Por exemplo, o Booking agora, só uma curiosidade, a Booking é a maior empresa de motor de reserva do mundo, né? Eles tiveram que recorrer ao governo holandês, eles são empresa da Holanda, para pagamento de funcionários. Eles caíram a taxa dele de reservas em 15% do que eles faziam. Claro. É uma empresa. Então, assim, eles vão ter que repensar esse modelo também, porque os pequenos já não suportavam taxas muito altas. Então, inclusive, a gente tem trabalhado muito, né? E é um trabalho de várias entidades também. Se for possível, enquanto consumidor, procura contratar direto pelas empresas, ver se a empresa tem canal, se não tiver um site com motor de reserva, tenta ajudar esse fornecedor que vai te prestar o serviço nesse momento e tenta achar o contato dele de WhatsApp e vai lá e reserva com ele. Né? Mesmo que ele não esteja no motor hoje, tem várias soluções para pagamento online aí, como PicPay, AME, PagSeguro, um monte de coisa que o cara consegue mandar o linkzinho ali, parcela. Então, eu acho que também a hora de todo mundo dar uma ajuda ali para o pequeno para poder todo mundo também conseguir prestar seu serviço. Os grandes sabem que também tem dificuldade, mas eles têm mais capacidade de recuperação, né? Pelo porte, estrutura. Pois eu acho que a gente foi bem. Durou um tempinho, as coisas. Tem aqui as pessoas responder as principais perguntas. Se tiver mais perguntas no futuro para Marcos, é só mandar. A gente volta a perguntar, fazer, responde. A gente está sempre em contato aqui, tentando achar soluções, né, Marcos? Tranquilo. E assim, a gente tem o canal da gente, o peitu.com.br, apesar que é um canal mais B2B, mas a gente sempre tenta colocar algum conteúdo. Então, assim, empresas de turismo que queiram seguir lá o canal da gente, tem sempre algum conteúdo relevante para a área. E a gente também sempre pontua também algumas dicas, questão de segurança, questões de pesquisa, né? Como é que você... Muito do que a gente conversou aqui, a gente coloca, tem lá, é um conteúdo mais institucional para mercado corporativo. Mas a gente também relaciona algumas coisas com o marketing digital que acaba sendo interessante também para o público final. Tá certo? Sim. Estou gostando do apurado de notícias, né? Na curadoria de notícias, do mailing que está sendo enviado, tá? Porque o volume de notícias é tão grande que ter essas ali, aquele canal que direciona para assuntos específicos, tem sido bom, sim. Isso, a gente está tentando enxugar isso aí, porque hoje está um mundo de informação e eu acho que todo mundo, né? O cara de hotelaria tem que focar procurando informação bem específica para ele poder conseguir colocar alguma coisa em prática. A gente que é da área de tecnologia, que atende turismo, está procurando alternativas para poder adequar melhor a solução para o nosso cliente. E as pessoas em todos os segmentos fazendo dessa forma. Então, a curadoria está sendo muito útil porque a gente está conseguindo fazer um compilado e levando o que a gente considera mais importante naquele momento para já dar uma limpadazinha ali no conteúdo e entregar uma coisinha mais apurada para o pessoal já consumir um conteúdo mais certinho. Tá certo? Sim. Tá ótimo. Obrigada, Marcos. Vamos falando. Foi um prazer ter você. Agradeço muito o teu convite esse bate-papo aqui legal para a gente poder trazer um pouco mais de informação para o público. E deixo o meu canal aberto. Quem tiver a fim depois de bater um papo, conversar, chama lá no direct e a gente troca mais uma ideiazinha, tá bom? Só essa live você deixa ela salva ou não? Eu não estou conseguindo, aí eu preciso da sua assessoria tecnológica, porque quando eu fecho, teoricamente teria um lugar para eu apertar ali para salvar o conteúdo, mas eu não estou conseguindo, não me aparece essa setinha aí para eu poder salvar, não. Mas ele fica pelo menos por 24 horas, eu acho, né? Fica. Pronto, se ele ficar 24 horas, a gente consegue baixar e bota no canal do YouTube. Legal, tá legal, ótimo. Vou depois te consultar. Tranquilo, tá joia? Obrigada. Foi um Valeu. prazer. Obrigadão. Qualquer hora dessa a gente aparece por Pipa. Só passar isso, a gente vai dar uma visita. Né? Tá combinado. Até mais então. Tchau, tchau. Falou, pessoal. Um abraço.